Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar aqui hoje um pouquinho sobre ondas estacionárias. O que são ondas estacionárias? Gente, são ondas que são resultantes da superposição, ou seja, de uma onda sobrepondo a outra, de ondas iguais que se propagam em sentidos opostos em um mesmo meio. Calma lá que a gente vai entender isso. Vamos imaginar que tu tem, uma parede aqui e você pegou uma corda e chacoalhou essa corda. Então você, chegou na parede desse jeito, a onda. O que acontece? Quando ela chegar aqui, ela vai sofrer uma reflexão, tá? E aí, o que eu vou ter? A formação da onda refletida. Então, eu vou ter aqui, a minha onda refletida. A junção da onda original com a onda refletida dá origem ao que a gente chama de onda estacionária. Então, essa aqui seria uma onda estacionária, o modelo de uma onda estacionária. Por que a gente fala que é uma onda estacionária, Elas não conseguem transmitir energia de um ponto ao outro. Por mais que sejam ondas, o próprio nome está falando estacionária, quer dizer que ela fica estacionada. Não é que essa onda está se propagando e está chegando, não. Ela vai, reflete, então eu tenho a sobreposição da onda incidente com a onda refletida, mas elas não estão indo em lugar algum, elas não estão se propagando para outro lugar, tá? Tanto é que a velocidade delas é zero, elas vão ficar paradas aqui, é uma onda estacionária que foi gerada num tempo, tá? Onde que é muito comum a gente ter onda estacionária? O micro-ondas, ele forma ondas estacionárias, instrumentos de som, violão, harpa, flauta, saxofone e afins, nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco de cordas sonoras, então eu vou falar específico desses instrumentos, mas eles todos formam ondas estacionárias, tá? Então, uma onda estacionária, elas são o resultado da sobreposição de ondas iguais, ou seja, é a mesma onda que estão se propagando em sentido oposto, A minha onda incidente está se propagando no sentido da parede. A minha onda refletida, ela está se propagando em sentido contrário a ela, tá? Eu tenho esse sentido aqui para a onda incidente, tenho esse sentido aqui para a onda refletida. Muito bom. O que acontece? Quando eu tenho a formação de ondas estacionárias, nas ondas estacionárias a gente tem dois elementos muito legais. São os ventres e os nós. Os ventres são os pontos de interferência construtiva, ou seja, eu vou ter um ponto de amplitude máxima. Eu vou juntar a minha onda que tem amplitude A, mais a minha outra onda que está se sobrepondo a ela com amplitude A também, então eu vou chegar em 2A, é um ponto de amplitude máxima. Aqui no meu desenho, olha só, eu coloquei 4A, por quê? 2A no positivo e 2A aqui na parte negativa, 2A como crista, 2A como vale. Então, um ventre que é desse ponto maior, aqui do ponto de máximo, da crista, até o ponto de mínimo do vale, é o ventre, tá? Um ventre, ele tem uma amplitude de 4A. Por quê? 2A positivo, 2A na parte da crista. 2A na crista, 2A no vale. E eu tenho o nó. O nó são os pontos de interferência destrutiva, onde a minha amplitude é zero. Então, aqui é um ponto de zero, aqui é um ponto de zero, aqui é um ponto de zero. Então, os nós são sempre pontos de interferência destrutiva e os ventres são sempre pontos de interferência construtiva, que são formados nas ondas que são estacionárias, tá? Andra, eu consigo saber a partir do comprimento de uma onda, ou qual é o comprimento de uma onda para eu formar determinada onda estacionária, qual é o comprimento do fio que eu tenho que ter, qual é o comprimento da corda? Consegue. A gente tem essa equação aqui, L, que é o comprimento da corda que está dando origem à sua onda, tá? Vou colocar aqui no meu caso, nesse exemplo, L seria daqui até aqui, Comprimento L é igual a N, que é o número de ondas completas, ou o número de lambdas que eu tenho. Pessoal, presta atenção aqui no meu desenho, O que é um lambda? Um lambda é um comprimento de onda, que corresponde a uma oscilação completa, A minha onda saiu de um nó, foi em um ponto de máximo, passou pelo nó, foi em um ponto de mínimo e retornou ao nó.
uma onda completa, um comprimento de onda. Então, esse N aqui representa o número de comprimentos de onda que você tem em um intervalo da sua corda. Se eu continuasse aqui, fizesse mais um ponto de máximo, mais um ponto de mínimo, eu teria 2 lambdas, teria 2 ondas completas. Então, o meu N aqui seria 2, ok? Eu até coloquei no desenho, ó. Se eu sair do zero, for em um ponto de máximo e voltar no nó, eu tive meio comprimento de onda. A distância de um nó até a metade de um ventre é lambda sobre 4, né? É 1/4 da onda. E a onda completa é nó, ponto de máximo, nó, ponto de mínimo, nó. Um lambda completo. Então, o meu comprimento de onda L, que é dado em metros, é igual ao número de ondas que eu tenho dentro daquela corda. Ah, eu tenho um lambda só, então o meu N é 1. Ah, eu tenho lambda aqui, mas eu tenho outro lambda aqui, então o meu N vai valer 2. Vezes lambda, que é o comprimento da onda, dividido por 2. Então, eu consigo achar aqui por essa equação o comprimento da minha onda, ou o comprimento da corda que deu origem àquela onda, ou qual a quantidade de ondas que eu tenho naquela corda. Esse N aqui representa isso, né? O número de comprimentos de onda, o número de lambdas que eu tenho em determinada corda. Tá? Então, essa equação aqui relaciona exatamente essas grandezas. Pessoal, o objetivo dessa aula aqui era exatamente expor para vocês o conceito de ondas estacionárias, tá? Como elas são formadas, características, tem ventre, tem nó, pontos de amplitude máxima, pontos de amplitude mínima, para a gente poder entender legal a parte de cordas sonoras e de tubos sonoros também, que a gente trabalha com essa ideia de ondas estacionárias. Ok? Espero que vocês tenham curtido, galera. Valeu e até a próxima aula.